Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 6/10, com a Liga Europa, onde temos o grupo B, representado pela equipe do Anderlecht da Bélgica, enfrentando a equipe do West Ham da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos, disputado pela equipe do Anderlecht, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Anderlecht é a segunda colocada do seu grupo, com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do West Ham é a primeira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora o West Ham para vencer. Conferência da Liga Europa, grupo D, temos a equipe do Eslovaco da República Tcheca, enfrentando a equipe do Nice da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eslovaco, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Eslovaco é a quarta colocada, com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Nice é a terceira colocada, com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Liga Europa, grupo C, temos a equipe do HJK da Finlândia, enfrentando a equipe do Ludogorets da Bulgária. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do HJK, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do HJK é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ludogorets é a segunda colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Ludogorets para vencer. Liga Europa, grupo H, temos a equipe do Mônaco da França, enfrentando a equipe do Trabzonspor da Turquia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Mônaco é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Trabzonspor é a segunda colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Mônaco para vencer. Liga Europa, grupo E, temos a equipe do Omonia do Chipre, enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Omonia, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Omonia é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester United é a segunda colocada, com 3 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora ou acima de 2,5. Liga Europa, grupo E, temos a equipe do Tiraspol da Moldávia, enfrentando a equipe do Real Sociedade da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tiraspol, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Tiraspol é a terceira colocada, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Sociedade é a primeira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Real Sociedade para vencer. Liga Europa, grupo F, temos a equipe dos Sturm Graz da Áustria, enfrentando a equipe da Lazio da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Sturm Graz é a quarta colocada, com 3 pontos ganhos,
enquanto a equipe da Lazio é a terceira colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Lazio para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Reds da Escócia enfrentando a equipe da Fiorentina da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reds, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Reds é a segunda colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a Fiorentina é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, fora. Fiorentina para vencer. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do Boulder Green da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boulder Green, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Arsenal é a segunda colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Boulder Green é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Arsenal para vencer. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe da Roma, da Itália, enfrentando a equipe do Real Betis, da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Roma é a terceira colocada do seu grupo, com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Betis é a primeira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Braga, de Portugal, enfrentando a equipe do Giloense, da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Braga é a primeira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Giloense é a segunda colocada também com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Braga para vencer. Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Rennes da França enfrentando a equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela empatou 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Kiev, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Rennes é a primeira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dinamo de Kiev é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Rennes para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Palmeiras é a primeira colocada com 63 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 16ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Palmeiras para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do América Mineiro é a 8ª colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a 14ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate
fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Avaí é a 18ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo é a 11ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Eites prontos com as seguintes sugestões: Omnia versus Manchester United, fora. Manchester United para vencer. Mônaco versus Trabzonspor, casa. Mônaco para vencer. Tiraspol versus Real Sociedade, fora. Real Sociedade para vencer. Sturm Graz versus Lazio, fora. Lazio para vencer. Ajax versus Fiorentina, fora. Fiorentina para vencer. Anderlecht versus West Ham, fora. West Ham para vencer. Slavia Praga versus Cluj, casa. Slavia Praga para vencer. Arsenal versus Boulder Green, casa. Arsenal para vencer. Braga versus Giloense, casa. Braga para vencer. Rennes versus Dinamo de Kiev, casa. Rennes para vencer. Palmeiras versus Curitiba, casa. Palmeiras para vencer. América Mineiro versus São Paulo, empate fora. Avaí versus Botafogo, empate fora.